Olá, turma. Hoje é sexta-feira, 28 de agosto. Estamos fechando mais uma semana. Vamos para a página 80 da apostila. Hoje nós vamos ver o gênero reportagem, né? Ela pode ser oral ou escrita, publicada em jornais, revistas, impressos ou digitais, rádio, TV. E a reportagem, ela leva informações mais profundas do que a notícia, né? A notícia relata os fatos, mas a reportagem, normalmente ela tem um tempo maior, traz muitas informações, imagens, entrevistas, né? Entrevista a pessoas, testemunhas, e por aí vai, tá bem? Então vamos ver aqui. Leitura 2, início de conversa. A evolução da tecnologia está mudando a vida das pessoas em diferentes setores. Novos equipamentos são criados regularmente e profissões surgem para suprir a necessidade de um público à espera de novidades. A seguir, você vai ler uma reportagem relacionada a esse tema. Então, vocês vão ler e responder as questões. Como sempre, o que der tempo para a gente adiantar no WhatsApp, a gente adianta, o que não der ficar como tarefa para a próxima semana. Eu sempre priorizo as questões orais, né? Mas normalmente dá tempo de fazer alguma coisa da interpretação escrita. Então vamos ver, página 82. 83 e 84. Desculpe, também 85. Aqui no final tem a definição do livro. A reportagem pode ser oral ou escrita e tem como objetivo levar ao leitor ou ouvinte informações mais aprofundadas sobre um assunto. Para isso, podem ser apresentados dados estatísticos, depoimentos, entrevistas, entre outras informações. Textos desse gênero podem ser veiculados de forma impressa ou digital, em jornais impressos, radiofônicos ou televisivos, na internet e em revistas. Geralmente, sua estrutura é formada por título, linha fina, lead e corpo de texto. Vocês já viram essa estrutura da notícia, né? Vamos ler também. Tá vendo esse né que eu acabei de falar? É uma marca de oralidade. Normalmente a gente nem percebe que tá falando e às vezes repetidas vezes. Apuração jornalística. A internet proporciona a publicação diária de forma muito ágil de uma diversidade de textos, o que pode resultar na propagação de muitas notícias falsas. No entanto, as famosas fake news, né? Tem que ter muita atenção a isso. A gente tem que sempre checar e rechecar uma notícia antes de sair por aí publicando, falando, passando para frente, né? No entanto, aqui pessoal, no âmbito jornalístico, para evitar esse tipo de publicação, existe uma etapa de apuração das informações que serão apresentadas em uma notícia ou reportagem. Essa etapa compreende a checagem da veracidade dos dados pesquisados e a seleção de informações pertinentes para a produção de textos. Super importante. Final da 85. Agora, em vez de ir para frente, nós vamos voltar para a página 72. Vamos fazer um pouco de gramática. Então, vamos lá. Podem aí voltar para a página 72. Vamos lá, aqui é 78. Mais um pouco. Estamos quase, 73.
Só mais um pouquinho. 72. Vamos ver um pouquinho de gramática. Estudo da língua aqui. 72. Pronome pessoal oblíquo como complemento verbal. Então, vamos relembrar o que é pronome pessoal. Pronome pessoal pode ser do caso reto, eu, tu, eles, nós, vós, eles, e do caso oblíquo, me, mim, te, ti, por aí vai. E o que seria um complemento verbal? A gente sabe que alguns verbos não têm sentido completo, eles precisam de um complemento, são os verbos transitivos. Alguns verbos têm sentido completo, são intransitivos, mas os que precisam de complemento são os transitivos. E aqui nós vamos ver os pronomes oblíquo, que podem exercer esse papel de complemento verbal, como objeto direto ou indireto. Tá bem? Então, vocês vão ler o trecho de uma entrevista com o famosíssimo youtuber Felipe Neto. Vamos fazer as questões orais, vamos responder as escritas. Aqui é a definição do livro, final da 72. Os pronomes pessoais oblíquos associados a um verbo podem exercer a função de objeto, direto ou indireto. Depois da videoaula, também vou deixar mais um vídeo para complementar, aprofundar sobre esse conteúdo, tá bem? Aqui mesma coisa, vocês vão ler e responder. Aqui embaixo, pessoal, ó, prestem bastante atenção a esse quadrinho, final da 73. Pronome oblíquo, pronome como objeto. Então, ó, isso de certa forma é uma tabelinha. O a, os as, os pronomes oblíquos, né? O a, os as vão ser classificados como objeto direto. E os pronomes oblíquos, lhe e lhes, né? Singular e plural, como objeto indireto. Já outros pronomes oblíquos, como me, mim, te, ti, se, si, nos, vos, podem ser objeto direto ou indireto, dependendo do verbo ao qual se ligam, tá? Então, vocês vão ter que analisar. Aqui, olha, na 74, tem mais informações. Prestem atenção, por favor, acompanhem. Veja alguns exemplos do emprego do pronome oblíquos em frases. Então, vamos ver a frase. Gostei do tênis, por isso comprei-o. É um verbo transitivo, direto, né? Por quê? Transitivo porque precisa de complemento. Como é um complemento direto, é um objeto direto. E como que eu faço para saber? Tudo bem, a gente já viu lá no quadrinho, na página anterior, que o pronome oblíquo o, é classificado como objeto direto. Mas como eu posso fazer para tirar a dúvida? O pronome está substituindo o nome. Então, em vez de falar gostei do tênis, por isso comprei-o, e se eu falasse comprei o tênis? O tênis, esse o é um artigo, não é uma preposição. E o objeto indireto tem que ter preposição. Se não tem preposição, a gente já sabe que é um objeto direto. Tá bem? Vamos ver aqui embaixo. Devolvi-lhe a caneta. Verbo bitransitivo, porque está aceitando objeto indireto e objeto direto. Então, vamos substituir o pronome lhe pelo nome. Devolvi-lhe a caneta. Devolvi para ele a caneta. Então, esse lhe eu posso substituir para ele. Para é uma preposição. Se tem preposição, objeto indireto. Já aqui, a caneta não tem preposição, tem um artigo e um substantivo, então, objeto direto. Tá bem? Aqui, ó, vamos ver. Desculpe. Outra frase. Eu te convidei para a minha festa. Então, aqui, ó, é o caso do te, que dependendo da frase pode ser classificado como objeto direto ou objeto indireto. Então, vamos substituir. Eu te convidei. Eu posso substituir por eu convidei você. Convidei você não tem preposição, então objeto direto. Agora, para a minha festa, para é preposição, então objeto indireto. Aqui, verbo bitransitivo, porque está com o objeto, está aceitando objeto direto e indireto. Mais uma frase.
Desejo-te boa sorte. Vamos substituir. Desejo para você boa sorte. Para é preposição, então, objeto indireto. Verbo bitransitivo, porque está trabalhando com objeto indireto e direto. Boa sorte é direto, por quê? Porque não tem preposição entre o verbo e o complemento. Tá bem? Vamos só ver essa observação aqui no final da página. Eu, mim, tu, ti. De acordo com a norma padrão, os pronomes pessoais do caso reto, eu e tu, só podem desempenhar a função de sujeito em uma oração. Já os pronomes pessoais do caso oblíquo, mim e ti, jamais desempenham essa função, ou seja, essa função de sujeito. Veja os exemplos. Eu comprei chocolate para ela. Então, eu é sujeito, comprei. Verbo transitivo, direto e indireto, ou bitransitivo, porque está aceitando objeto direto e indireto. Chocolate é direto porque entre o verbo e o complemento não tem preposição. E para ela é indireto porque entre o verbo e o objeto tem uma preposição. Tá bem? Vamos ver mais uma frase. Ela comprou o chocolate para ti. Ela, sujeito, comprou, verbo transitivo direto e indireto, né? Pois temos objeto direto e indireto. Aqui, chocolate, objeto direto, porque entre o verbo e o complemento não tem preposição. E aqui, objeto indireto, porque tem preposição. Tá bem, pessoal? Então, por hoje é só. Eu estou à disposição. Eu sei que é um assunto novo, que vocês têm dificuldades, algumas pessoas têm dificuldade, então é só me procurar quando estiver fazendo os exercícios que eu tiro todas as dúvidas. Tá bem? Então, tem interpretação de texto e esses exercícios aqui, né, que nós vamos fazer na página 75 e 76. Então, deixa eu só descer aqui para mostrar para vocês. Aqui é importante ler isso daqui também. Ao ler as alternativas, certamente uma das pronúncias lhe pareceu mais agradável. Então, aqui em cima, né? O que nós temos? Eu sinto vontade de vencer o desafio. Vencer ou vencê-lo? Vencê-lo é mais tranquilo de se falar, né? Compraram a cadeira ontem. Compraram-na. Então, tem uma alternativa que parece mais conveniente. Então, ao ler as alternativas, certamente uma das pronúncias lhe pareceu mais agradável. Segundo as regras gramaticais, diante de alguns verbos, os pronomes o a, os as passam por uma adaptação fonética de som, que varia de acordo com as desinências verbais. Veja, fiz todas as compras que o chefe pediu, corretamente. Filas, corretamente. Fiz mais las. Põe o sapato agora. Põe-no agora. Por mais no. Tá bem? Então, daí vocês vão fazer essas atividades na 75 e na 76. Tem uma semana para colocar tudo em ordem e qualquer coisa é só me chamar. Combinado, pessoal? Então, bons estudos, ótimo fim de semana e muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau.